Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre livros baseados em fatos reais. Antes de começar a listinha, eu preciso diferenciar as formas de se contar histórias baseadas em fatos reais para a gente entender qual é a categoria dos livros que eu separei aqui. Existem vários jeitos de a gente contar essas histórias. Um deles são as biografias e autobiografias, onde uma pessoa ou escreve a sua própria história ou vai pesquisar a vida de uma pessoa, geralmente é alguém muito importante para o mundo, um artista, um político, um personagem histórico, e relata desde o dia do nascimento, os principais eventos da vida da pessoa, até a forma com que ela morreu e o seu legado, enfim. Há alguns anos, o STF decidiu também que figuras públicas que tenham uma carreira, que sejam notórias na sociedade, elas não precisam necessariamente autorizar as biografias. Então, jornalistas, autores podem pesquisar a vida dessa pessoa e escrever sobre ela sem que a pessoa em questão autorize. Então, todas as biografias, embora não tenham autorização, elas precisam constar lá, biografia não autorizada, mas elas são legais e podem sim ser publicadas. E temos as autobiografias, que são escritas pelas próprias pessoas, os próprios artistas, figuras públicas, enfim. Recentemente, nós tivemos os livros da Michelle Obama, que é o Minha História, o Aprendizados da Gisele Bündchen e a biografia da Fernanda Montenegro, que fizeram maior sucesso, foram fenômenos de vendas, ficaram muitas semanas no ranking dos livros mais vendidos da categoria e para quem gosta, são muito legais serem lidos. Eu particularmente não gosto de ler biografias e autobiografias, não é um gênero que me atraia. Outra forma de contar uma história real são séries documentais. O Hélio Gaspari fez isso com os 5 livros sobre a ditadura militar deles. Ele fez todo um compilado jornalístico do que aconteceu nos anos de ditadura e transformou isso numa série de livros. O Laurentino Gomes também fez isso com 1808, 1822, 1889, contando a história da família real no Brasil, desde que eles vieram para o Brasil até a formação da República, qual foi a influência das pessoas, enfim. São livros que eu gosto de ler, aí eu já me interesso um pouco mais. São formas de contar acontecimentos de um certo período de tempo ou de um acontecimento histórico em específico. Gosto bastante. Não necessariamente vai contar a vida de alguém, vai contar a história de um determinado momento da vida. Existem também biografias que vão retratar momentos específicos da vida de alguém, e aí entra num tópico que eu particularmente sou muito curiosa para saber mais, para ler sobre isso, mas eu confesso que eu costumo consumir muito mais audiovisual sobre esse assunto do que literatura. Eu acho que me fascina um pouco mais, me cativa um pouco mais esse formato, que são os livros que falam sobre serial killers, crimes reais. Adoro esse tipo de conteúdo, vocês sabem, eu adoro ler suspense e tudo mais, mas nesse ponto de crimes reais eu acho que eu realmente prefiro uma série, um vídeo no YouTube, não sei. Tem Lady Killers, que está no topo dos mais vendidos da Amazon. Tem Mindhunter, que conta a história da série da Netflix. Vai contar a história dos policiais que foram investigar e entender a mentalidade dos serial killers, por que eles faziam isso, enfim, é fantástica a série, eu amei muito, ainda não li o livro. Tem o livro do BTK, do Ted Bundy, tem livro que a ex-namorada do Ted Bundy, que não fazia ideia que ele era um serial killer, escreveu. Tem muito conteúdo nesse cenário. E também tem livros que eles não são necessariamente biográficos, não são livros que não necessariamente contam a história de um período ou histórias reais, mas estão inseridos num contexto que realmente aconteceu. Normalmente nós encontramos isso em livros, em romances de guerra. Então, Toda a Luz que Não Podemos Ver, O Menino do Pijama Listrado, vários outros são exemplos disso. Não necessariamente aquelas histórias aconteceram, mas o contexto histórico
do enredo aconteceu, foi a Segunda Guerra Mundial, então tem um pouco de ficção que mistura com realidade, mas não é essencialmente baseado em fatos reais. E aí a gente entra na categoria de livros que eu quero indicar para vocês hoje, que são os livros que são realmente baseados em fatos reais, mas eles não têm um compromisso com a realidade, eles não são fiéis ao que realmente aconteceu. Existem pessoas que existiram, que fizeram várias das coisas que estão sendo descritas ali, mas tem a dramaturgia, ele foi dramatizado, tem algumas coisas que foram adaptadas e a gente tem um enredo mais em forma de romance, não é uma investigação, não é um jornalismo, não é uma biografia, ele é um romance baseado em fatos reais. É uma história dramatizada que aconteceu, mas não exatamente da forma como foi contada. O primeiro livro dessa lista não tinha como ser outro que não A Casa das Sete Mulheres. Ele se passa na Guerra dos Farrapos, na Revolta Farroupilha, e conta a história da família de Bento Gonçalves. Essas mulheres existiram, os personagens todos aqui são reais, mas a história não é exatamente fidedigna à realidade. A gente é apresentado ao romance da Manuela, que é a sobrinha do Bento Gonçalves, com o Giuseppe Garibaldi. E na realidade, se nós formos analisar a história do como realmente aconteceu, só existe um registro de que esse romance efetivamente teria ocorrido, que são os cadernos da Manuela. Todo mundo fala que ela fantasiou isso, que nunca aconteceu, que o Garibaldi nunca teve esse romance com ela, mas ela escrevia em seus cadernos e a autora teve acesso a isso e dramatizou. Então tem vários fatos reais que aconteceram aqui, a história segue a linha cronológica do que realmente aconteceu, mas tem essa dramatização que não é assim 100% confiável. Um fato curioso é que até hoje no túmulo da Manuela, lá em Pelotas, está escrito na lápide dela, a noivinha de Garibaldi. Ela virou uma lenda na cidade e ninguém acredita muito que realmente ela tenha tido esse romance. Então, fica aí pro leitor, né? Era um delírio ou realmente aconteceu? Eu não acho que tenha acontecido, eu gosto muito da história do Garibaldi e da Anitta, embora, assim, ela tivesse 16 anos quando conheceu ele já tinha passado, assim, dos 50. Acho um pouco complicado, mas estamos falando de 1835, né? Fazer o quê? Outro livro que se passa num contexto histórico que realmente aconteceu, tem fatos históricos reais, mas a dramatização não foi exatamente da forma como está escrito no livro, é O Dia em que a Poesia Derrotou o Ditador. Aqui vai contar a história da ditadura no Chile, quando o Pinochet, o ditador da época, resolveu fazer um plebiscito porque ele tinha certeza absoluta que ele iria permanecer no poder mesmo com eleições diretas. Então, o protagonista aqui, ele é convidado tanto pelas campanhas do sim e do não ao plebiscito e do sim ao plebiscito, para retirar o Pinochet do poder, para fazer a campanha de marketing, e ele acaba aceitando a proposta contrária ao Pinochet e ele faz uma campanha mirabolante, estranhíssima, ninguém dava muita fé na campanha e deu muito certo, era cheia de cores, era cheia de poesia e eles conseguiram derrotar o ditador, mas não foi exatamente assim que aconteceu na vida real, então dá para enquadrar esse livro. Eu adorei muito, ele é super fininho e é muito legal de ler, conta uma história que a gente normalmente não vai atrás. Eu, pelo menos, nunca tinha lido nada sobre a ditadura chilena ou sobre a história do Chile, enfim. Foi muito legal, eu gostei bastante. Outro livro que é baseado em fatos reais, mas que não é um contexto histórico e sim conta um fato da vida dos autores, é Para Sempre. Aqui, os dois autores do livro, logo depois que eles se casam, 2 meses após o seu casamento, sofrem um acidente de carro e a mulher perde completamente a memória dela, ela não se lembra quem é aquele cara que diz que é o marido dela,
não lembra de ter se casado com ele, mas ela lembra de um período anterior da vida dela em que ela conhecia outra pessoa, que ela era noiva de outro cara, e ela fica bem confusa com o que está acontecendo ali, e o homem, o marido, tenta reconquistar ela e convencer ela que tudo que eles viveram foi real, que ela esqueceu, quer fazer um tratamento, enfim. A história, ela é bem fidedigna, mas pelo que eu pesquisei, eles deram uma dramatizada. Tem muito mais drama e uns plot twists um pouco mais elaborados do que realmente foi a trama, porque, é claro, eles romantizaram muitas coisas foi muito sofrimento antes, que na história, no livro, não ia ficar bom. Tem um filme desse livro também, eu gostei bastante. Não é dos meus livros preferidos da vida, mas ele é um romance bem legal de ser lido. E o último livro dessa lista, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que ele era baseado em fatos reais. Eu fiquei tipo, como assim? Que é Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. É lógico que a trama não aconteceu exatamente como está no livro, mas a ideia surgiu para Agatha quando ela viajou no Expresso do Oriente e ela precisou ficar algumas horas parada. O trem não podia se movimentar em decorrência de uma tempestade, que é o início da trama do nosso livro aqui. Então ela relatou tudo o que aconteceu em carta para o marido, ela começou a prestar atenção nos passageiros do trem e descrevia eles nas cartas, e ela começou a montar um material muito grande aí. Um ano depois, a autora ficar presa no trem do Expresso do Oriente, ela ficou sabendo de um sequestro de um bebê em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E a polícia não conseguiu encontrar a criança com vida, eles só foram descobrir onde ela estava depois que ela já estava morta. E começaram a investigar o assassinato, colocaram a culpa em uma empregada que não era a culpada, ela acabou não aguentando a pressão. Aconteceram várias coisas, eles foram investigando e não achavam quem era o culpado. Apontaram um alemão que aparentemente não tinha nada a ver com a família como sendo o acusado, o culpado do que aconteceu. E a história vai se desenrolando nesse sentido. A autora juntou as duas histórias e transformou no livro do Assassinato do Expresso do Oriente. Eu jamais diria, porque quando eu li o livro eu achei a história tão mirabolante que jamais imaginaria isso estar acontecendo na vida real. E realmente não aconteceu exatamente como foi o livro, mas são duas histórias que originaram uma só, elas foram misturadas ali. Então, o livro, na verdade, é baseado em duas histórias reais e eu achei muito legal isso. Fantástico, na verdade. Se você gostou desse vídeo e gosta de histórias baseadas em fatos reais, deixa aqui nos comentários uma indicação de um livro muito legal que eu preciso ler sobre o tema. Se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal, temos vídeos novos todas as quartas às 18 horas. Não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito a divulgar o canal. Um beijo, até semana que vem!